A questão de qualidade, produção agrícola, né, ela sofre uma série de fatores, né, tanto bióticos quanto abióticos, né, e também fatores econômicos. A gente sabe que o produtor, né, dependendo de quanto está custando hoje o café no mercado, ele tende a melhorar o seu manejo ou, às vezes, não fazer qualquer manejo, né? É natural que aconteça isso hoje em dia ainda. Mas o que eu vejo hoje? A ciência, né, principalmente na cafeicultura e a cafeicultura irrigada, né, ela melhorou muito. Principalmente a questão do manejo. Ela facilita a entrada de algumas coisas que antigamente não conseguimos entrar, né? Como, por exemplo, mudar a adubação a qualquer momento, né? A gente antigamente fazia adubação, né, seu Luiz, de 2 a 3 vezes no ano. Era engessado. Era engessado, não era? E utilizávamos os mesmos formulados, basicamente. Relações NPK basicamente iguais. E hoje a gente vê, como você mesmo disse, os materiais, eles têm demandas diferentes, em épocas diferentes, e ainda a gente está descobrindo isso, né? Qual seria, né, as melhores relações e os melhores fatores que levam à alta produtividade e à excelência na qualidade. Então a gente está aqui para trazer um pouco da ciência e da experiência prática do seu Luiz, que conseguiu, né, como você falou, de uma forma até experimental, porque ele já estava experimentando, né, mas talvez não tão científica, mas ele conseguiu trazer um café Conilon de qualidade, mesmo sem conhecimento em cima das práticas que levavam aquilo. Ele empiricamente e intuitivamente, ele já sabia como que ele deveria galgar a qualidade. E ele, né, com a experiência que ele tinha do Arábica, ele começou a trabalhar no Conilon. E ele conseguiu um café de altíssima qualidade que deixou, né, um gringo, né, enlouquecido por esse café. E nós estamos aqui por isso, porque nós também queremos construir o nosso conhecimento junto com alguém que vem construindo conhecimento há muitos anos, que possa também fazer essa troca, que é muito benéfica. Então os fatores envolvidos nisso que eu acabei de falar, né, na produção, na qualidade e na economicidade, né, do processo, ou seja, custo-benefício é importantíssimo. Não adianta ser só produção, só qualidade, se o custo-benefício, a conta não fecha. A gente está aqui para isso, é para auxiliar o seu Luiz, né, e ele nos auxiliar a alcançar isso que a gente tanto almeja, né, que é o melhor café do mundo Conilon. É provável que a gente consiga, nós começamos com um projeto pequeno, mas ganhar escala nisso daí, ou seja, a gente repetir o que a gente for fazer, que a gente vai fazer em um pedaço da propriedade e depois escalar e depois replicar isso para outras lavouras? Com toda certeza. Tudo que é experimental, normalmente são feitas em pequenas glebas, aonde que a gente consegue controlar mais os fatores. Não adianta a gente iniciar um projeto como esse, com o seu Luiz, em grandes áreas, né, ou com várias propriedades ao mesmo tempo, porque a gente primeiro precisa conhecer quais seriam aqueles fatores que são preponderantes para alcançar isso que a gente tanto almeja, que é essa qualidade superior no Conilon, essa qualidade e produtividade juntas, né, conciliar isso, e o custo-benefício que caiba no preço do produtor, né? Não caiba no bolso do produtor, porque não adianta, mais uma vez, a gente chegar aqui, dar um pacote tecnológico para o seu Luiz, que também não se encaixe no que ele, né, hoje em dia tem como disponibilidade de mão de obra, de produção em escala, né? Não adianta não. Então acho sim que é possível daqui tirar já um modelo aonde a gente consiga controlar os principais fatores e alcançar o nosso objetivo. Luiz, o professor Henrique vem falando, eu vim pensando aqui. Você falou que em 1976 você começou com esse movimento de café, que o senhor é dentista de formação. Sim. E de repente você foi para a agricultura. Como você vê essa mudança agora? De repente você vem fazendo uns processos, vem experimentando os processos e de repente a gente faz uma mudança no seu modo talvez de pensar. Como você enxerga isso e como você vê isso para um futuro da cafeicultura? Bom, eu sou muito aberto a mudanças, entendeu? Eu não tenho assim dificuldade em primar pela mudança, já que ela vem para fazer você crescer. A gente experimenta a tecnologia que nos apresente, entendeu? Desde que ela seja baseada em ciência. Então, o que a gente vê aí é que o mundo da cafeicultura, ele é dinâmico demais, ele muda muito.
muito rapidamente. Né? Então, até pouco tempo, por exemplo, o Conilon era considerado o patinho feio, o primo veneno, entendeu? Então, assim, a gente acreditava que isso não era verdade, entendeu? Apesar de lá no início não gostar da estrutura, né, da planta, hoje não tem nem comparação a estrutura da planta de hoje com a estrutura passada. Como, professor Henrique, a gente pode juntar nutrição e os processos no Conilon para que a gente possa aumentar a doçura, a acidez? Como é possível fazer isso ou é um imaginário meu, um sonho distante? É totalmente possível, até porque a gente sempre fala que conhecimento gera valor. E grupo que trabalha fechado, os erros se perpetuam. Então, o Sr. Luiz colocou aqui à disposição dele a estrutura, o conhecimento dele, e a gente está levando o nosso conhecimento para, justamente através da nutrição e do manejo de fertirrigação, conseguir aumentar a exportação, por exemplo, de fotoassimilado para a planta, né? Aumentar a fixação, por exemplo, de nitrogênio no solo, né? Ou seja, controlando o pH, controlando a condutividade elétrica, eu aumento a superfície radicular, ou seja, o volume de solo explorado pelas raízes. Eu consigo fazer, pelo manejo de irrigação, aumentar o bulbo úmido, ou seja, a planta ela absorve mais água, automaticamente ela explora maior volume também de nutrientes, né? Ela consegue exportar mais nutrientes. Além disso, no final, o Sr. Luiz vai precisar sempre de uma planta que tenha muita reserva, porque como o Sr. Luiz sabe, planta sem reserva, sem carboidrato, sem amido, ela não consegue fazer um grão de qualidade. O grão é miúdo, o grão não dá essa doçura no final, o Sr. Luiz sabe disso, porque épocas de seca são os piores grãos que a gente produz. Em épocas mais chuvosas, mais úmidas, a gente consegue melhor qualidade, porque a planta acaba metabolizando, o metabolismo da planta é melhor, logicamente auxiliada da nutrição bem feita, e ela consegue acumular mais esses fotoassimilados, ela consegue acumular mais amido, e automaticamente a reserva energética que tem na planta vai depois ser quebrada e ser exportada para os grãos. Com isso, a gente consegue alcançar isso que você acabou de falar, esses cafés tão diferenciados, não só na parte sensorial, mas também na parte química, né, do material que é produzido pelo grão. Professor Henrique, o Luiz vem de uma produtividade boa, vem de uma qualidade boa. Quando eu falo qualidade, eu estou falando em padrões 84 pontos, 85 pontos. Vamos aumentar a produtividade e qualidade do senhor Luiz? Ou você está me botando numa furada? Não, a dificuldade, como você sabe, Arthur, aumentar um ponto, né, de qualidade num café Conilon, né, ainda é um mistério. A gente não sabe exatamente, né, até porque eu falei, os fatores que propiciam isso são diversos. Nós somos como né? Você falou, tem fatores abióticos, né, que influenciam. Influencia que a gente não tem como controlar, não é verdade? Por exemplo, clima, né, radiação, temperatura, umidade relativa, a gente não controla. Mas uma coisa a gente controla muito bem, que são os fatores que estão na nossa mão, que é a parte nutricional, que é a parte de fitossanidade da lavoura, o manejo de mato, né, o controle de irrigação, extremamente importante, e no momento certo fazer as intervenções corretas. Né? O Sr. Luiz tem uma lavoura hoje, né, que é a lavoura experimental que nós vamos trabalhar, é uma lavoura, como ele mesmo disse, com uma população diversa, né, e nós vamos ter que tentar trabalhar essa população diversa como se fosse uma coisa parecida, porque não se trabalha de individualmente os indivíduos, trabalha-se o conjunto de indivíduos. Então não é fácil, mas esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta e é isso que nós vamos buscar para alcançar. Seu Luiz, podemos acreditar no professor? Com certeza, eu acredito. Vamos junto nesse desafio? Vamos sim. Vamos junto no melhor café do mundo?